Olá, meus irmãos amados, muito boa noite a todos vocês. Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Minha gente, que bom estarmos aqui mais uma vez no Domingo do Senhor, tendo esse privilégio santo de cantarmos, louvarmos e nessa oportunidade ministrarmos a palavra de Deus para os nossos corações. Aqui, enquanto nós adultos na nave, as crianças no departamento infantil, como disse, é sempre uma grande oportunidade que temos para aprendermos e crescermos na fé. Bom, meus irmãos, com muita expectativa no coração, nós chegamos finalmente a mais uma série. Essa que já é a segunda série de sermões da nossa igreja. Nós costumamos pregar textos bíblicos expositivamente, ou seja, nós temos o costume de ler ou de estudar todo um livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, no que nós chamamos de pregação expositiva. E nós iniciamos no ano passado, em julho do ano passado, uma jornada de pregações no livro de Eclesiastes. E se você participou, sabe o quanto nós fomos ministrados e abençoados pela leitura de Eclesiastes, um livro surpreendente, de modo que muitos irmãos comentaram comigo, testemunharam do quanto foram impactados e abençoados com a exposição de Eclesiastes. Finalmente, a gente retorna agora para Eclesiastes. Naquela oportunidade, nós tivemos a exposição dos 6 primeiros capítulos, agora nós vamos para os 6 capítulos finais. Então, a nossa jornada, ela vai começar no capítulo 7, por favor, já abra aí a sua Bíblia, e vamos até o capítulo 12. Então, iniciaremos hoje, dia 1º de janeiro, e vamos aí até meados de abril, meditando verso a verso em Eclesiastes. Se você, porventura, não acompanhou a série, você pode visitar o nosso canal do YouTube aqui da igreja e acompanhar os sermões da playlist lá de Eclesiastes. Sem sombra de dúvidas, será muito edificante. Bom, nós precisamos nos situar aonde estamos em Eclesiastes. Como disse, nós encerramos a primeira parte de Eclesiastes no capítulo 6, e vale a pena lembrar do que trata Eclesiastes e por que ele foi tão especial para nós. Bom, meus irmãos, Eclesiastes é um dos livros da Bíblia que é chamado de sabedoria, mais especialmente sabedoria sapiencial. O autor do livro, nós sabemos que é Salomão, filho de Davi, mas ele se apresenta no capítulo 1 como o pregador. A expressão hebraica para o pregador é correlete. É por isso que você vai ouvir bastante aqui eu falar a expressão correlete. Não estranhe, correlete é exatamente o pregador, como Salomão se identifica em Eclesiastes. Devo lembrar você que a leitura de Eclesiastes ela é extremamente confrontante. Porque, veja, Eclesiastes não mascara a realidade da vida. Salomão assume aqui um tom muito sincero e vai trazer realidades duras da vida vivida debaixo do sol, que, por sinal, é uma das expressões mais marcantes e que mais aparecem nesse livro. Eu diria que duas, debaixo do sol, indicando que a vida nessa esfera, depois do pecado, ela é cansativa, ela é repetitiva, ela é exausta. E a segunda palavra que nós encontramos em Eclesiastes com muita frequência é a expressão vaidade, do hebraico rebel, que dá a ideia de passageiro, algo efêmero, que dura pouco tempo. Então, sob essa perspectiva, a perspectiva da vida debaixo do sol, marcada pelo pecado, pelo cansaço, pela repetição excessiva das coisas e pela vaidade, ou seja, pela efemeridade, pela brevidade da vida, é que nós voltamos agora a Eclesiastes e vamos analisar no capítulo 7 o que Salomão, o que Correlete, o pregador, tem a nos dizer. Então, por favor, abra sua Bíblia, Eclesiastes 7, versículos 1 a 14. A tradução que eu vou usar é a NAA, um pouco diferente da que a gente utiliza aqui, mas é bem parecida. Diz assim a palavra do Senhor: a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto
do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria. Havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Vamos orar mais uma vez? Soberano e eterno Deus, te louvamos pelo poder da tua palavra. Eclesiastes tem mexido conosco desde o ano passado, e mais uma vez estamos preparados para os conselhos sábios de Salomão, o Correlete, o pregador. Nossa oração sincera, Pai, é que o Senhor mais uma vez ministre aos nossos corações a respeito da tua palavra, que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você já parou para pensar como nós vivemos o tempo todo comparando as coisas? É natural, é instintivo que a gente fique o tempo inteiro fazendo comparações. Como disse, comparar é algo humano, está em nós, e por vezes fazemos comparações sem perceber. E geralmente as nossas comparações partem da ideia do que é melhor em detrimento do que é pior. E, portanto, a expressão o que é melhor é muito usada por nós. Por exemplo, quem aqui nunca fez a comparação através da pergunta: o que é melhor, sorvete de chocolate ou sorvete de baunilha? Ou o que é melhor, praia ou piscina? Talvez o que é melhor, ficar ou viajar, seguir ou desistir, tradição ou novidade? O que é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? E por aí vai. O fato é que nós costumeiramente fazemos comparações. E de certo modo nós poderíamos dizer que sim, a vida moderna, ela nos ensinou que escolher é comparar. E comparar é decidir o que é melhor. Já parou para pensar que nós somos treinados para perceber que devemos comparar tudo, seja experiências, pessoas, caminhos, sentimentos, dores, sucessos. De modo sorrateiro, a gente vive em uma espécie de competição, comparando todas as coisas, aonde tudo precisa ser avaliado, classificado, curtido ou descartado. E, meus irmãos, essa não é uma novidade atual. Sempre foi assim. Nós sempre costumamos comparar as coisas. Quer ver um exemplo disso? Esses dias eu ouvi uma música popular brasileira que tem uma letra muito interessante e que faz um tipo de comparação sobre a vida. E eu queria compartilhar com você algumas expressões dessa música, muito conhecida. A música é O Que É, de Gonzaguinha. E essa música é interessante porque Gonzaguinha não canta respostas fáceis,
mas ele canta perguntas. Perguntas não que querem informação apenas, mas procurar sentido exatamente na vida. Em dado momento, Gonzaguinha faz a seguinte pergunta: e a vida? O que é? Diga lá, meu irmão. É a dor? É o sofrimento? É maravilha? Ou é ilusão? Veja, Gonzaguinha está fazendo exatamente aquilo que eu disse que nós fazemos. Ele está comparando. Ele está colocando a vida sob balança, pesando o que vale e o que não vale. Ele compara. E na sua ânsia por entender a vida, ele vai comparar se ela é alegria ou angústia, se ela é luta ou celebração, se ela é leveza ou se ela é um fardo. Em outro momento da música, no refrão tão conhecido, ele vai dizer que sim, devemos viver e não ter a vergonha de ser feliz. Só que logo em seguida, a música volta para o peso do cansaço debaixo do sol e nos provoca, porque, meus irmãos, a vida e as suas respostas não cabem em um slogan, não cabe em um post motivacional de internet. E a canção é esse grande exercício de comparação do que é a vida. É como se Gonzaguinha estivesse dizendo: olha, eu já tentei simplificar a vida, mas ela insiste em ser complexa, e é verdade. A vida que vivemos debaixo do sol possui complexidades, coisas da qual nós não teremos resposta desse lado da eternidade. E é talvez por isso que essa música nos choca tanto por suas perguntas confrontadoras, porque, meus irmãos, todos nós estamos em busca de entender o que realmente vale a pena, e nesse processo costumamos fazer comparações. A gente compara sabor, como eu disse, compara times. Olha, o meu time é melhor que o seu. Compara estilos, rotinas, projetos, relacionamentos, igrejas, ministérios, decisões espirituais. O problema é que, na maioria das vezes, os critérios que usamos para comparar são critérios rasos, imediatistas, emocionais. A gente chama de melhor aquilo que dói menos, aquilo que é mais confortável, aquilo que exige menos, que confronta menos. Mas aí encontramos Eclesiastes 7, e Correlete faz algo desconcertante. Veja, ele vai entrar na conversa e dizer: já que vocês gostam tanto de comparar, deixe-me fazer algumas comparações. A diferença é que Salomão não compara como nós. Salomão não chama de melhor aquilo que pesa mais leve. Salomão não chama de melhor aquilo que é mais confortável. Ele vai virar essa lógica de cabeça para baixo, e em suas palavras, melhor é o bom perfume, ou melhor é o bom nome do que o perfume precioso. Disse ele ainda, olha que confrontante: melhor é ir à casa do luto do que ir na casa da festa. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que a canção dos tolos. Mais uma vez, Correlete está de volta para nos fazer pensar na vida e nos mostrar que ele não está interessado em nos agradar, mas em formar sabedoria. Então, se a pergunta de Gonzaguinha é: o que é a vida? A pergunta de Salomão é: depende do que você chama de melhor. E, meus irmãos, como disse, para nós melhor é o que é mais confortável. No nosso modelo comparativo, para nós melhor é o que nos custa menos. Porém, meus irmãos, devemos parar para pensar e perguntar: será que as nossas comparações estão moldadas pela sabedoria de Deus, ou apenas pelos valores de um mundo apressado, superficial e que rejeita a dor? E sim, acredite, Salomão vai nos mostrar que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Deus pode chamar de melhor aquilo que aparentemente pode ser pior. A partir disso, nós somos convidados a ver
como, na perspectiva de Salomão, as suas comparações nos mostram de modo claro o que é realmente melhor. O que é melhor? Pare e pense nessa pergunta e sigamos com os critérios estabelecidos por Salomão. Escute bem, meus irmãos. Em Eclesiastes 7, Salomão vai nos ensinar uma verdade preciosa. Eu preciso que você escute bem essa verdade. Na visão de Salomão, o que é bom ou o que é melhor não é necessariamente o que é mais agradável. Você entende isso? Na visão bíblica, na visão do Correlete, o que é bom não é necessariamente o que é agradável. Porque no que Salomão diz, o que nos forma, o que nos faz crescer em Deus, muitas vezes dói. O que amadurece, frequentemente é confrontante. O que produz sabedoria, geralmente não é confortável. Então entenda bem essa verdade. O que é bom não é necessariamente o que é melhor. É interessante perceber que nós tendemos a chamar de bom aquilo que nos faz sorrir. Mas nas palavras de Salomão, essa equação não fecha. Porque mais uma vez ele vai descortinar a vida diante dos nossos olhos, e em um tom que para muitos é pessimista, mas que na verdade é realista da vida, ele vai nos dizer com todas as letras que nem tudo o que agrada é bom, e nem tudo o que é bom agrada. Quem aqui é da geração do biotônico Fontoura? Você é? Lembra como ele era ruim, mas era bom ao mesmo tempo? Lembra daquele vitamínico que a mãe da gente dava pra gente, que tinha um desenho de um peixe assim? Que coisa ruim, mas era bom. Por quê? Porque nem tudo o que é agradável é necessariamente bom. Nessa perspectiva, meus irmãos, nós vamos perceber como agora Salomão parece mudar o tom do livro, porque se até o capítulo 6 a ideia de Salomão é mais reflexiva, mais existencial, aqui no capítulo 7, Salomão vai usar um tom muito parecido com Provérbios, que também é um livro escrito por ele. O que é que Salomão vai fazer aqui? Ele vai simplesmente trazer sentenças curtas em forma de comparação, trazendo uma coleção de sabedoria, uma atrás da outra. É por isso que a expressão-chave desse texto é melhor do que. Salomão pega extremos e diz, isso aqui é melhor que isso aqui. Mas como disse, no que ele fala, melhor do que, ou o que é melhor, muitas vezes para nós, em nossa perspectiva, não é tão bom assim. São comparações. Salomão compara, e essas comparações certamente irão nos confrontar. Olha como ele começa, versículo 1. Melhor é a boa reputação do que o perfume mais caro. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ninguém diz amém, né? Mas é a Bíblia. Olha que coisa forte e contrastante. Disse Correlete, melhor é a boa reputação do que o perfume mais caro. Ok, mas ele fala também que o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. E é interessante que antes de falar sobre luto, disciplina, Salomão começa falando sobre caráter. Disse ele, melhor é a boa reputação. E a boa reputação fala exatamente aqui de um nome construído com fidelidade, temor de Deus, integridade. E disse ele que o perfume mais caro representa aquilo que encanta os sentidos, agrada ao momento, exala status, luxo, prazer, mas que passa rapidamente. O bom nome não. Aquele que tem caráter, o seu nome permanece. De modo que o pregador está nos dizendo logo de cara que há coisas que cheiram bem, mas passam. Contanto, outras coisas são mais preciosas, por isso permanecem. O perfume bom pode impressionar por algumas horas. O bom nome, a reputação,
atravessa gerações. Meus irmãos, Salomão, de maneira ainda mais desconcertante, acrescenta, dizendo que a vida, ou melhor, o dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento. E como disse, essa constatação, essa comparação, ela é desconcertante para os nossos pensamentos modernos. Mas escute bem, Salomão está nos dizendo que nem sempre o que é agradável é bom. Então, veja, na lógica da sabedoria bíblica, o dia da morte encerra uma história, revela quem alguém se tornou e sela um testemunho. Não que o nascimento não seja um dia bom, pelo contrário, o nascimento carrega promessas, mas a morte revela frutos. Não é que Salomão está glorificando a morte em si, mas afirmando que uma vida bem vivida diante de Deus encontra no seu fim um sentido que só o tempo, a perseverança e a fidelidade podem construir. Então, é a partir disso que ele vai nos conduzir a uma sequência de contrastes que são, de fato, chocantes, difícil para a nossa compreensão moderna. Eu diria que Eclesiastes não é um livro difícil de ler, é difícil de aceitar. São verdades pesadas, porque na lógica de Salomão, veja, o caminho da sabedoria passa por lugares que a gente não quer andar, certamente lugares que nós evitaríamos, pensando no que é apenas agradável. Pelo que ele fala aqui, olha que interessante, o caminho da sabedoria passa pela casa do luto, o caminho da sabedoria passa pela repreensão sincera, o caminho da sabedoria passa pelo silêncio, passa pela paciência, passa pelo temor do Senhor. E tudo isso parece estranho em um mundo que idolatra festa, barulho, velocidade, entretenimento constante. Mas Correlete nos convida a desacelerar, a ouvir, a refletir e reconhecer que muitas vezes Deus nos forma mais profundamente na dor do que no conforto. Sim ou não, irmãos? Muitas das vezes são circunstâncias desagradáveis que nos fazem amadurecer. Portanto, a pergunta do texto não é do que eu gosto mais, mas a pergunta é o que Deus diz que é melhor. É com essa lente, não a lente do prazer imediato, mas a da sabedoria que molda o nosso coração, que devemos ouvir atentamente as comparações de Eclesiastes. Correlete avança e ele vai para uma das constatações mais desconcertantes de todo o livro. Olha o versículo 2. Disse ele: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele lugar está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Sejamos sinceros, nada nesse versículo é agradável, porque Salomão disse que melhor é ir à casa do luto do que ir na casa do banquete. Em outras palavras, disse Salomão, melhor é ir ao velório do que ir a uma festa. Cadê o amém, gente? É a Bíblia. É confrontante, eu sei, mas é a sabedoria do texto bíblico. Nada aqui é agradável. Enterros são desagradáveis, velórios são desagradáveis, casas funerárias são desagradáveis. Ninguém aqui acorda pela manhã dizendo: olha que dia lindo para eu ir no funeral. Alguém? Se você acorda pensando isso, tem que conversar com você depois do culto, que alguma coisa aí está errada. É ou não é? É desagradável. Nós evitamos esse tipo de ambiente, fugimos de contextos de morte. Diante da morte, disfarçamos, silenciamos, mudamos de assunto. Mas lembre-se, Correlete não está falando do que é agradável, ele está falando do que é bom. E repito, o que é bom não é necessariamente o que é agradável. Há uma diferença profunda entre essas duas coisas. O agradável nos conforta,
O bom nos forma. Entre o bom e o agradável, escolha o que é bom. E veja, quando Salomão diz que é melhor ir à casa do luto do que na festa, ele está nos dizendo que a vida tem muito a nos ensinar, é verdade. Porém, a morte tem muito mais. A vida nos dá lições, a morte as emoldura diante de nós. A morte, irmãos, ela coloca um ponto final que organiza todas as frases anteriores. A morte interrompe a ilusão do controle. Ricos e pobres diante da morte vão para o mesmo lugar. Nas palavras de Eclesiastes, voltam para o pó. A morte, portanto, nos obriga a perguntar o que realmente importa. É por isso que Salomão diz que é melhor ir à casa do luto, porque ele apresenta o propósito, disse ele, porque ali está o fim de todos os homens. E diferente da casa do banquete, na casa do luto não há espaço para fingimento. Você que já foi a algum velório sabe, no luto ninguém performa, ninguém atua, ninguém se promove, ninguém se distrai. No luto o coração fica nu, vulnerável. No mínimo a gente sai refletindo. Quer ver uma coisa? Quando você vai ao velório de alguém, você, quando sabe do que aquela pessoa morreu, você no mínimo pondera para não morrer igual. Vai no velório de alguém que morreu de acidente automobilístico, quando você vai acelerar o carro de novo, você pensa, epa, vou até desacelerar. Vai num velório de alguém que morreu, como eu fui uma vez, um jovem de 23 anos morreu de infarto. E você sai de lá pensando, eu preciso voltar para a academia, fazer uma dieta, porque senão o meu caminho vai ser igual a esse aí. Salomão nos diz que é melhor ir à casa do luto, porque lá há um exercício de aplicação para o coração, porque veja, meus irmãos, o luto é pedagógico. Ele ensina porque dói. O luto marca porque não passa rápido. Ele educa porque nos lembra daquilo que preferimos esquecer. Agora, sabe o que é confrontante? É que o exercício da morte, ele é um exercício que todos nós vamos passar e que somos obrigados a fazê-lo enquanto amamos e enquanto também enterramos os nossos amados. E eu diria que uma das maneiras mais concretas e pedagógicas de nos preparar para a nossa própria morte é exatamente ajudando a enterrar aqueles que viveram entre nós. É nossa tarefa dolorosa, mas necessária, colocar no solo pessoas que amamos, segurar caixões, caminhar até a sepultura, ouvir o som da terra lançada sobre o corpo. É por isso que é estranho e teologicamente pobre quando você ouve aquela frase assim, alguém fala, olha, quando eu morrer, não quero luto, façam festa, alegria. Não, 1000 vezes não. O luto precisa acontecer, a dor precisa ser atravessada, a morte precisa, meus irmãos, ser vista biblicamente. E biblicamente, a morte não é uma libertação natural, ela não é um rompimento, uma passagem neutra. A morte, biblicamente, é resultado de um mundo quebrado pelo pecado. Depois de Gênesis 3, a morte entra no mundo. Portanto, lamentar a morte é, de certa forma, confessar: isso não era para ser assim. Por que é que diante da morte a gente fica incrédulo, impotente, sem saber o que fazer? Porque não era para ser assim. Algo foi quebrado, interrompido pelo pecado, e como consequência disso, diz a Bíblia que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Portanto, irmãos, por mais doloroso ou por mais confrontante que seja ouvir isso, acredite, o luto, ele honra a vida de quem partiu, e ele honra a verdade de que algo precioso foi perdido. Diz a Bíblia que preciosa ao Senhor é a morte dos seus santos. Preciosa no sentido de cara, de valorosa.
A casa do banquete, irmãos, anestesia. A casa do luto desperta. Talvez na sua cabeça sua vida seja resumida a festas e muito mais. Na sabedoria de Correlete, é melhor entrar aonde dói do que permanecer aonde tudo parece bem, mas nada é transformado. E é aqui que, curiosamente, nós somos levados de volta para a música do início, a música de Gonzaguinha. Porque logo depois do refrão, Gonzaguinha canta o seguinte: eu fico com a pureza das respostas das crianças. E é verdade, criança é sincera nas suas respostas, né? Às vezes até demais. Mas crianças são sinceras, e isso é verdadeiro. E quando nós somos crianças, nós temos medo da morte, sim ou não? Temos medo de tudo que lembra a morte, de passar em frente a um velório, de olhar para uma funerária, tudo que nos lembra caixão, morte. A criança tem medo. Ouvir o choro do enterro, bom, pelo menos eu era assim, morria de medo de caixão, de morte. Até que um dia criança eu fui num velório de uma vizinha e um colega falou assim: vamos apostar que se você topar nela, eu lhe dou R$2. Falei, bora? E quando cheguei lá, botei a mão assim: não, minha mãe, quero minha mãe, não vou não. E saí correndo, morrendo de medo. E sabe, irmãos, talvez nesse ponto as crianças elas conseguem lidar melhor com a ideia da morte no sentido de sua aplicação, porque a criança ainda não desenvolveu mecanismos de defesa como adulto para lidar com luto. E nesse sentido, nós adultos acabamos criando respostas para a morte. Quem aqui num velório de alguém foi consolar a pessoa que ficou e perdeu um ente querido e procurou palavras as melhores e percebeu que palavras não adiantaram? Criança não, criança só chora, só sente. E meus irmãos, a criança nessa visão não romantiza a morte, não espiritualiza como a gente faz, né? Olha, porque Deus quis assim. Frases evangelásticas, não evangelísticas, né? Esticam a dor mais do que ela já está esticada. A criança reage com honestidade. E meus irmãos, olhar para essa realidade é sermos lembrados que lamentar não é falta de fé. Lamentar é reconhecer que isso não era para ser assim. Lembre-se, o que é bom nem sempre é agradável. É por isso que, segundo a sabedoria de Correlete, ele vai dizer no versículo 3: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Não, pastor, aí também já é demais, né? Como assim? Melhor a mágoa do que o riso? Porque com a tristeza se faz melhor ao coração? As nossas pretensões modernas olham para essa realidade e somos levados a uma sentença de que a linguagem de Salomão é cruel. Mas, meus irmãos, se lembre, Salomão vem desenhando a ideia diante de nós da pergunta comparativa, e na sua pergunta ele não está perguntando, indagando o que é mais agradável, mas o que é verdadeiramente bom, e que, portanto, nem tudo o que é agradável é bom, e nem tudo o que é bom é imediatamente agradável. Porque veja, o riso em si é bom ou não? É claro que é. O riso em si é uma dádiva. A Bíblia celebra o riso. O próprio Eclesiastes, no capítulo 3, disse que há tempo de rir. Só que agora, o riso que Correlete está criticando aqui é aquele riso bobo, superficial, o riso raso, o riso que transforma a vida numa piada contínua. Gente que não leva nada a sério. Conhece gente assim? Tudo é piada. Não tem assunto sério. Riso que pergunta o que evita perguntas difíceis, que se recusa a encarar a finitude, a morte, o juízo, a eternidade. É o riso que funciona como anestesia espiritual. E já diria o poeta que rir é bom, mas rir de tudo é desespero. A mágoa, nesse sentido,
ela é melhor, porque ela nos obriga a pensar, ela nos desacelera, ela aprofunda e nos faz refletir. E veja, não entenda mágoa aqui como rancor. A tradução da NVI coloca como frustração. Nesse sentido, a frustração, a tristeza, é melhor que o riso superficial, porque ela vai nos lapidar, vai quebrar a dureza, vai rasgar diante de nós as vaidades, a superficialidade, e vai nos tornar mais atentos à realidade de Deus. É por isso, irmãos, que Correlete afirma algo surpreendente, disse ele: é justamente no rosto triste que o coração é curado. O que é que ele está dizendo? Está dizendo que nem toda tristeza é destrutiva, nem todo choro é para nos destruir. Existe uma tristeza que nos salva do auto-engano, da autossabotagem, e que nos traz para a realidade de volta. Já pensou se todo dia fosse sábado? Só alegria? A vida é feita de segundas-feiras. Aliás, amanhã é segunda, irmãos. Dia 2. Começando mais um mês. Boletos, contas. Parar por aqui, né? Para não assustar demais. O grande ponto é percebermos que existe uma tristeza que devolve o nosso senso de proporção, uma tristeza, irmãos, que nos conduz à sabedoria. Salomão continua, verso 4, disse ele: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Veja que ele está voltando ao assunto da morte, do luto, e está aprofundando a comparação. Não é que ele está dizendo que o sábio nunca se alegra e o tolo nunca sofre. Não, não é isso. Ele está dizendo que existe um lugar onde o coração escolhe permanecer, onde o coração se sente mais à vontade, onde o coração de fato constrói a sua morada. E disse ele: o sábio aprende a habitar na casa do luto, porque é ali que a vida fala mais alto. Enquanto na casa do banquete a festa desregrada, na casa do luto, irmãos, não há maquiagem, não há distração, não há espetáculo. Já o tolo prefere a casa da alegria constante, da festa contínua, do entretenimento sem pausa, porque ali não é preciso pensar, não é preciso refletir, não é preciso mudar. O tolo foge da dor, porque foge da verdade. Nas palavras de Salomão, o sábio encara a dor, porque sabe que ela é formativa. Nas palavras do pastor Augusto Nicodemos, se o sofrimento lhe fez orar, ele já valeu a pena. E vamos ser sinceros, irmãos, eu vou falar por mim, mas eu acredito que eu posso falar por vocês também. Quando é que a gente mais ora? Em tempos de alegria ou em tempos de sofrimento? Sofrimento. Porque o sofrimento tem esse poder pedagógico de alterar a nossa postura. Ele nos leva para o joelho. O que Correlete está dizendo aqui é: onde você coloca o seu coração? Em momentos de alegria, apenas como se a vida fosse um playground espiritual, ou você pondera que passar por circunstâncias desagradáveis pode transformar o seu coração? No versículo 5, ele confronta mais uma vez dizendo: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Há um comentarista bíblico chamado Philip Ryken que diz o seguinte acerca dessa ideia de que Salomão nos apresenta algo profundamente contracultural, porque ele vai dizer o seguinte: é melhor ouvir quem nos confronta do que quem apenas fala o que a gente quer. É ou não é, irmãos? Isso é uma verdade incontestável. Melhor, não mais agradável. Melhor é ouvir quem nos confronta e nos repreende do que quem sempre concorda com a gente e fala tudo para nos agradar. Quem é homem casado aqui sabe.
no casamento, você sempre está errado, meu camarada. É assim. E você está sempre ouvindo repreensão atrás de repreensão. É bom, meus irmãos. Dê glória a Deus por isso. Eu estou brincando, estou levando ao exagero, mas veja, se a sua esposa lhe repreende, é porque ela te ama, sim ou não? Se ela não te amasse, ela dizia assim, quer saber? Faça o que você quiser, quebre a cara. Porque, meus irmãos, nós precisamos de pessoas assim. O reverendo Emílio Garofalo Neto, em seu livro Isto é Filtro Solar, que é um comentário de Eclesiastes, disse o seguinte: homens sábios querem ser repreendidos, homens tolos querem ser entretidos. Nós precisamos de pessoas sinceras que nos amem o suficiente para dizer, você está errado. Não é que tudo que você faça deve ser repreendido, mas quando errar, é desagradável, eu sei, é ruim, eu sei, mas dê graças a Deus, porque é desse tipo de pessoa que nós precisamos. Por outro lado, quem é sábio se importa suficientemente para falar para a gente aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Então, se você é sábio e vê o seu irmão, seu cônjuge, seu amigo, quem quer que seja, errando e não repreende, a Bíblia lhe chama de tolo. O sábio, meus irmãos, nos chama a responsabilidade. O sábio nos lembra a seriedade da vida. O sábio nos desperta do sono espiritual. Já a canção dos tolos é agradável. E que expressão, né? Salomão é muito feliz na comparação. A repreensão do sábio e a canção dos tolos. Essa canção é animada. Essa canção, ela é envolvente, mas ela é vazia. Ela não corrige, não confronta, não transforma. Segue Salomão, verso 6, diz ele agora: pois qual o estado dos espinhos debaixo da panela? Ou, pois qual o estalo dos espinhos debaixo da panela? Tal é o riso dos tolos. Também isso é rebel, vaidade. Essa imagem é brilhante e ao mesmo tempo cruel. Porque veja, o fogo feito de espinhos faz muito barulho. Quem já teve a oportunidade sabe. O fogo feito por espinhos, ele estala, chispa, parece intenso, mas dura pouco, queima rápido, não sustenta o cozimento. Salomão diz que assim é o riso dos tolos. O tolo tem um riso barulhento, espetacular, mas é vazio e passageiro. O tolo está pronto para rir de qualquer coisa, de modo que nada é sério, nada é sagrado, nada é definitivo. Só que, meus irmãos, quando o silêncio chega, e o silêncio sempre chega, não há calor suficiente no riso do tolo para sustentar a vida. E acredite, quem vive sem Deus pode até rir, mas não tem felicidade em sua vida. O pregador está nos dizendo: não confunda barulho com profundidade, não confunda animação com sabedoria, não confunda riso constante com coração satisfeito. Muita gente ri, mas ri por desespero e não por felicidade em Deus. Nós, irmãos, vivemos uma cultura que teme o silêncio, é ou não é? Você chega em casa, tem vários entretenimentos de barulho. É ligar a TV, ligar o computador, ligar o som, Netflix, por aí vai, internet, YouTube. A gente vive aterrorizado com a ideia do silêncio, porque a gente quer fugir da tristeza. A gente idolatra a felicidade a qualquer custo. Mas, meus irmãos, esse texto nos traz uma pergunta inevitável: que tipo de coração estamos formando? Um coração que se acostumou apenas com a diversão, ou que é lapidado pela verdade? Glória a Deus por Eclesiastes, irmãos, porque Correlete nos chama a escolher não o que é mais confortável, mas o que é de fato melhor.
E o que é melhor, por vezes, será desagradável. Entre os versos 7 e 10, Correlete nos apresenta o perigo de olhar para trás e a sabedoria de olhar para frente. Isso aqui vai pegar muita gente agora, inclusive eu. Preparando o sermão, falei, rapaz, não é que eu faço isso? Veja, versículo de número 7. A opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Aqui, o que Salomão está dizendo é que mesmo alguém que tenha sabedoria, ele pode ceder às pressões da vida. Por quê? Porque o sistema pecador pode esmagá-lo, a injustiça pode nos cansar, a tentação pode nos seduzir. Em outras palavras, mesmo você tendo uma boa conduta e sendo justo, por viver em um mundo habitado pelo pecado, você pode se frustrar. Mesmo você sendo honesto, você pode cair num golpe. Mesmo você sendo honesto, você pode ser roubado, defraudado. Por quê, meus irmãos? Porque desse lado de cada eternidade é inevitável. A tentação pode nos seduzir. Correlete não vai idealizar o sábio como alguém blindado, onde nada de ruim acontece a ele. Não, mesmo você sendo sábio, coisas ruins certamente vão acontecer. É por isso que ele vai nos chamar agora a uma postura específica diante da vida. Olha o verso 8, o tão famoso verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Quem já ouviu esse versículo? Melhor o fim do que o começo. Isso aqui está em para-choque de caminhão, né? Ontem o artilheiro do meu time que perdeu para o rival, ele postou esse versículo lá, melhor é o fim do que o começo, como diz assim, ó, não se preocupe que a gente perdeu agora não, olhe para o final. Eu fiquei triste, né? Não vou mentir, perder para o rival. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E meus irmãos, esse texto é um dos mais conhecidos e também um dos mais mal compreendidos, porque veja, Salomão não está dizendo que todo começo é ruim. Tem gente que pensa isso, né? Não, melhor é o fim, então o meu começo pode ser o pior possível. Não, não é necessariamente isso. Salomão está falando de resultado, de consequência, de produto final. Em outras palavras, não é como começa, mas é como termina. Então veja, o princípio das coisas empolga, sim ou não? O começo encanta, mas é o fim que revela se valeu a pena. Nós vivemos fascinados por inícios, é ou não é? No início do relacionamento é uma coisa maravilhosa. No início dos projetos, a empolgação é evidente. No início da dieta, a gente está focado. Aí vem a sexta-feira, né? A Bíblia, meus irmãos, nos ensina a olhar para aonde aquilo vai dar. Essa é a sabedoria bíblica. Então, o sábio não vive apenas de entusiasmo inicial, mas ele vive de perseverança paciente. Você precisa perseverar. É por isso que ele diz, melhor é o paciente do que o orgulhoso, porque veja, o orgulhoso quer tudo agora, do seu jeito, imediato. O paciente, ele entende que a vida é caminhada e não espetáculo, e que se tudo tem o seu tempo, é necessário esperar. É por isso que é perigoso termos pressa, emocionalmente falando. Olha o verso 9, disse ele, não se apresse em irar-se, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Meus irmãos, a pressa espiritual ou a pressa emocional é imaturidade espiritual. A ira impulsiva revela a falta de perspectiva. O sábio, em outras palavras, aprende a respirar antes de agir. E o tolo explode. E na primeira oportunidade, ele roda a baiana, roda a sergipana, explode. E meus irmãos, não é que o sábio não se ira, não, não é isso, porque veja, a Bíblia diz que a ira é um sentimento legítimo.
Diz a Bíblia: ireis, mas não pequeis. Você pode se irar sem pecar. E quando é que você não peca quando ira? É quando você deixa a ira fazer isso aqui, ó, se alojar no íntimo do coração. É viver irado, constantemente irado. Isso não é sinal de zelo, mas é tolice. Acumular ira no coração, porque ira acumulada no coração vira ódio. Verso 10, olha onde é que eu me enquadrei lendo o texto aqui. Olha o que ele vai dizer: nunca diga porque os dias passados foram melhores do que estes, pois não é sábio fazer essa pergunta. Quem mais se identifica com isso aqui? Eu fico me perguntando sempre: meu Deus, como é que antigamente era melhor? 1900 antigamente era tão bom. E de fato, irmãos, eu penso que a maioria de nós tem essa inclinação de olhar automaticamente para trás e pensar: no meu tempo é que era bom. Essa geração de Enzo e Valentina aí tá com nada. Essa geração Z aí, ó, era bom lá atrás, em 2002 e por aí vai. E a gente tem essa mania, né? Antes era melhor. Antes as pessoas eram mais educadas. Antes os jovens eram mais obedientes. Não, antes a comida não tinha agrotóxico, era mais saudável. Até a música antes era melhor. A política funcionava antes. Antes o mundo fazia sentido. E meus irmãos, Correlete fala: não é sábio pensar assim. E por que não é sábio? Porque, irmãos, biblicamente falando, todos os tempos foram ruins. Desde o Gênesis 3, desde a queda, desde quando o pecado entrou no mundo, nunca teve tempo bom, nunca. É ilusão da nossa mente. Um dia desse eu fiquei pensando: rapaz, 2020 foi um ano tão bom. Aí eu pensei: foi o ano da Covid, como é que foi bom? Foi o ano que a gente ficou em casa, alojado, estocando papel higiênico, lembra? Desse desespero. Covid, fecha tudo, todo mundo, papel higiênico. Saiu comprando tudo, estocando, não sei porquê, né? Por alguma razão a gente pensou. Meus irmãos, é ilusão achar que antigamente era melhor, porque acredite, o único tempo bom que existiu foi Gênesis de 1 a 2, quando o homem tinha intimidade com Deus. Depois do pecado, todos os tempos foram ruins. Debaixo do sol nunca houve era dourada. Tem gente que fala assim: você é doido ter filho nos dias de hoje? Hoje em dia é ruim. E quando é que foi bom, pelo amor de Deus? Foi bom no passado. Vá ter filho nos dias de Moisés. Quando a mãe de Moisés ficou grávida, como é que estava lá o contexto lá? Diz a Bíblia que Faraó tinha mandado matar os meninos que nascessem. A mulher foi lá, engravidou e teve. Era bom aquele momento ali? Nunca houve tempo bom, meus irmãos, porque o nosso tempo foi afetado pelo pecado. Mas a promessa bíblica é que o tempo bom ainda virá, quando Jesus voltar, e para sempre estarmos com Ele. Portanto, não viva nessa nostalgia de que tudo era bom. E não estou condenando que você lembre com saudade, mas viva o presente, meus irmãos amados. Porque viver preso no retrovisor não é sabedoria. O passado não deve ser o seu lar. A nostalgia não é redenção. A sabedoria bíblica nos ensina a olhar para frente, não com ingenuidade, mas com esperança. A esperança viva do Evangelho. Jesus voltará. E aí sim serão dias bons. Enquanto o dia não chega, nós somos convidados a confiar naquele que já está do outro lado da eternidade, acima do sol. O sábio, portanto, ele aprende a viver de modo fiel entre o já e o ainda não. Já desfrutamos da realidade de Deus aqui, mas ainda não em sua plenitude. Naquele grande dia, teremos finalmente a redenção e a glorificação de todas as coisas. Por fim, meus irmãos, entre os versos 11 e 14, Salomão intensifica a pergunta: o que é realmente melhor? E ele diz, verso 11: a sabedoria é tão boa quanto uma herança,
e traz proveito aos que veem o sol. Herança é segurança, herança é estabilidade, herança é algo que permanece quando tudo falha. Do ponto de vista debaixo do sol, na nossa perspectiva, o que alguém pode ter de melhor? Dinheiro, capital, acúmulo, patrimônio, reserva. Mas Correlete está nos ensinando a olhar acima do sol. E acima do sol, disse ele, a sabedoria é tão boa quanto a herança. E em muitos sentidos, até melhor. Porque o dinheiro pode acabar. A herança pode ser perdida. Mas a sabedoria de Deus, meus irmãos, vai preservar a nossa vida até o final. E ele prossegue, verso 12. Porque a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Dinheiro é bom, mas não dá vida. A sabedoria, sim, ela é vida, porque não é um sentimento, é uma pessoa, é Cristo. Eu gosto do tom de Salomão aqui, irmãos. Muita gente fala que Eclesiastes é o livro mais chato da Bíblia, por isso aqui, que apresenta verdades duras na nossa cara. Mas sabe o que é que Salomão está fazendo aqui conosco, irmãos? É nos preparando rumo à morte. Rumo à morte sem desespero. Preparando para o fim, sem ilusão. Sem que você venha aqui e fale, a partir de agora não tem mais sofrimento. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não tem essas igrejas que falam isso? Faça um voto financeiro aqui no altar e sua vida financeira vai mudar. Não, irmãos. A sabedoria bíblica nos ensina que a morte vem e que até lá o nosso coração deve estar guardado em Deus. Ironicamente, irmãos, o melhor dia da história do mundo foi também o mais desagradável, o dia da morte de Cristo. Porque a cruz foi horrorosa, a cruz foi injusta, violenta, dolorosa, mas foi o melhor dia para nós. Deus transformou a morte do seu Filho em nossa redenção. Portanto, nós devemos nos alegrar, porque como cantamos aqui na igreja, Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Há um teólogo antigo chamado Thomas Boston, que certa vez disse que o cristão, no dia do seu nascimento, nasceu para morrer. No dia da sua morte, morreu para viver. Para o cristão, nas palavras de Paulo, morrer é lucro. Não porque a morte é boa em si mesmo, mas porque Cristo venceu a morte. Me permita caminhar para o final, os 2 últimos versos, lhe chamando agora não mais a comparar. Salomão faz comparações. Agora ele conclui dizendo: considere. Olha o que ele fala, versículo 13: considere as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Considere, pondere, reflita com profundidade, avalie com reverência. Não mais faça comparações, mas agora considere. E ele começa dizendo que o seguinte: quando você passa a olhar para a vida com o olhar que ela de fato possui, você perceberá que nem tudo será endireitado agora, nem tudo será resolvido aqui, nem tudo fará sentido imediato. E a resposta boa, irmãos, é que Deus não nos pediu para entender tudo, mas para confiar acima de tudo. Considere. Versículo 14, disse ele: no dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano nada descubra do que há de vir. É interessante como Salomão ele resume a nossa vida a 2 dias. Debaixo do sol, nós temos 2 dias vividos: o dia da prosperidade e o dia da adversidade. Sim ou não? Tem dias que é prosperidade, tem dias que é
adversidade. E Salomão diz algo muito poderoso: Deus fez os dois, Deus fez ambos, tanto o dia da prosperidade como o dia da adversidade. Agora, nas palavras de Salomão, tem prosperidade, tem adversidade. Deus fez tanto este como aquele. O que é que ele vai dizer? No dia da prosperidade, seja feliz, aproveite, agradeça, celebre, beba, come. Mas no dia da adversidade, considere, ou seja, pense, reflita, silencie, porque ambos os dias vêm das mãos de Deus. Isso, meus irmãos, não significa que Deus se alegra no nosso sofrimento, mas que Ele governa inclusive aquilo que nós não entendemos. E aí, queridos, nós podemos voltar à música de Gonzaguinha do começo e cantar como ele cantou, dizendo no refrão que a vida é bonita. É bonita e é bonita. Bonita não porque a vida é fácil, mas porque ela é real. Bonita porque nos nossos dias temos choro, temos riso, temos ganho, temos perda, temos dias de luta, dias de glória, dias de luz, dias de sombra, mas sobretudo temos Cristo em todos eles. Cristo é a beleza da nossa vida. Qual foi a pergunta de Salomão aqui? O que é melhor? E qual é a resposta? O melhor é Cristo, meus irmãos. Salomão perguntou o que é melhor, casa do banquete ou casa do luto, riso fácil ou tristeza, começo ou fim, dinheiro ou sabedoria. À luz do Evangelho, o melhor não é uma coisa, o melhor é uma pessoa. Cristo é o melhor. Como cantamos aqui, para nós, Ele é da vida o melhor, Ele é a sabedoria de Deus, Ele é a herança eterna, Ele é a resposta para os dias bons e maus, Ele é o sentido do começo, do meio e do fim. Se nós ficarmos apenas debaixo do sol, a resposta sempre será instável. Hoje, nós vamos achar que o melhor é sucesso, amanhã dinheiro, depois conforto, depois reconhecimento, mais tarde na velhice o melhor vai ser apenas sobreviver. Mas o Evangelho nos ensina que verdadeiramente o melhor não está nas circunstâncias, mas em servir a Cristo, e glória a Deus por Cristo Jesus. Meus irmãos, Jesus nos salvou, não foi evitando a casa do luto, Ele entrou nela, Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, Ele conheceu tristeza profunda, foi rejeitado, humilhado, Ele foi crucificado. A cruz não foi agradável, mas ela foi boa, porque nela Deus se reconciliou conosco, boa, porque ali o fim se tornou começo. A cruz foi boa, porque ali a morte perdeu o seu poder. O melhor fim da história foi a cruz, o melhor começo da nova criação foi a ressurreição. Por isso, irmãos, para o cristão, a casa do luto não é o fim da esperança, a tristeza não é inútil, a adversidade não é aleatória, a morte não é derrota. Cristo transformou tudo isso. É por isso que nós hoje vivemos uma nova vida, meus irmãos. No dia da alegria, celebre. No dia da adversidade, considere. Por fim, a Bíblia nos promete um dia onde não haverá mais luto, nem tristeza, nem dor. Um dia que não haverá mais dia de adversidade, mas somente de prosperidade. Um dia em que o fim não será apenas melhor que o começo, mas será eterno. Até lá, meus irmãos, nós vivemos nesse mundo quebrado, aprendendo a chamar de bom aquilo que Deus chama de bom. E a vida, diga lá, o que é, meu irmão? A resposta para a vida é Cristo Jesus.
Ela não é fácil, mas Cristo nela está. Cristo é o melhor, hoje, na morte e para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos orar?